Olá, meus irmãos, a graça e a paz, aqui mais uma vez para trazer a reflexão de mais um estudo bíblico, seguindo aí nossa revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais. Seguimos, meus irmãos, com a lição número 6, texto básico, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O título Código de Honra, o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Amados, os 10 mandamentos, eles traduzem o nosso relacionamento com Deus. Nós conseguimos dividi-los, em duas partes. A primeira parte, ela evidencia muito bem uma relação direta com Deus, que chamamos de relação vertical. Já a segunda, já é uma relação indireta, que chamamos também de relação horizontal, que ela está mais voltada à nossa relação social com as pessoas, com o nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta, e as atribuições e competências que Deus nos concedeu. Amados, me chama um pouco a atenção quando contextualizamos a nossa sociedade com os 10 mandamentos, onde encontramos tantos nãos, e percebemos a nossa sociedade com uma quantidade enorme de pessoas que se frustram com as adversidades, não podem ser contrariadas, não conseguem e não suportam ouvir os nãos, Então nisso a gente percebe que a nossa sociedade ela carece de seguir os mandamentos divinos, Na minha opinião, eu acho que há aí uma confusão muito grande de liberdade com libertinagem. Eu creio que a liberdade ela não é ilimitada, ela é finita, e ser livre é justamente conhecer os seus limites. Os mandamentos, eles ratificam, eles endossam muito bem isso. Agora, irmãos, focando aqui no nosso código de honra, podemos perceber que o seu texto, nos dá termos bem claros, não temos margens a interpretações mirabolantes, não existe exceção, não existe via de mão dupla, uma ligação com uma coisa, uma dependência, é estritamente claro. Temos que obedecer, temos que honrar os nossos pais. Parece que é bem simples, a gente entender uma lógica que numa família bem ajustada, o honrar e obedecer pai e mãe aconteça de um modo natural, Já ao contrário, o texto aqui nos diz que tem um gosto amargo, até porque a desobediência ela vai acarretar logicamente na perda dessa promessa na vida prolongada. E é por isso que inegavelmente pai e mãe merecem nossa honra. Eu consigo perceber aqui também, até depois, após a experiência de ter me tornado pai, eu consegui um pouco entender que seguir esse código de honra, ele também funciona como um estágio, como um curso, para que assim que cheguemos à maturidade espiritual, possamos compreender com um pouco mais de amplitude, como é o amor de Deus por nós, e devemos honrar exatamente só ao nosso Deus. Ele é o único, digno de toda a honra, pois essa experiência de pai é muito peculiar, Você ter ali um ser tão pequeno, com todos os seus sentidos limitados, carente de todo afeto, carinho, alimento,
e nós como pais acabamos dispensando sobre eles, né, aquilo que entendemos como o que eles precisam, né, o que eles necessitam. Agora, meus irmãos, nós vamos analisar alguns princípios desse código de honra. O nosso autor aqui, ele dividiu em 3 partes, e ele começa analisando o princípio da promessa. E ele ainda divide, né, esse princípio aqui em 3 significados, e ele começa falando sobre a possibilidade literal histórica. Né? Lá na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte. Né? Isso está bem evidenciado nos livros de Êxodo, capítulo 21, versículo 17, Levítico, capítulo 20, versículo 9, Deuteronômio, capítulo 21, versículos de 18 ao 21, né? Então aqui ainda tem um sentido amplo, sentido mais amplo, né? Quem obedecesse estaria livre da morte, mas quem cometesse desonra aos pais pagaria com a própria vida. Já uma segunda possibilidade, já é uma condição espiritual. Aqui, de uma certa forma, ele está falando de algo que extrapola a nossa consciência humana, a nossa razão humana, que é justamente uma condição em que um filho obediente, ele tem prematuramente a sua vida ceifada, né? Isso não compromete, né, a promessa, pois ele fala aqui mais embaixo que a promessa ela se cumpre, né? Pois Deus, né, nosso Deus, que ele despende ao obediente, né, a promessa de ser companheiro e cuidar da alma. Essa terceira possibilidade, né, significação realmente é física, né, de uma vida longa de qualidade, ainda até que os pais sejam iníquos, né? Aí Deus concede aos filhos, né, o prolongar da vida e com saúde. E ele ainda nos mostra aqui que o maior exemplo de obediência é o próprio Cristo, né, que ele foi tão obediente ao Pai que ele não só ressuscitou, mas vive eternamente. Seguimos, irmãos, com o próximo princípio, que é ter uma geração vitoriosa. O autor ele começa aqui, né, ressaltando que os nossos pais não são perfeitos, e como está em Romanos 3:23, né, todos nós, incluindo os nossos pais, estamos destituídos da glória de Deus, né? Aqui ele ressalta que não há uma dependência, né, da honra com a perfeição, né? Somos naturalmente falhos, né? Mas ele segue dizendo, né, que essa honra é devida e que os pais são indispensáveis, né? Na nossa vida existe um movimento cíclico, né? No início de nossa vida, os pais cuidam da gente, futuramente nós cuidamos dos pais, né? E tudo isso, né, vai refletindo uma necessidade desses bons relacionamentos, né, para que ocorra, né, um bom desenvolvimento, um bom conhecimento, aplicação de ética, uma vida ética, né, preservando conceitos morais, princípios divinos, né, e como está em Salmos 127, os pais preparam os filhos para a vida. O texto aqui ainda segue falando aqui de posicionamentos da nossa sociedade, né, em que não só o pai é o chefe da família, mas a mãe também ela tem essa responsabilidade, e que de uma certa forma, né, com as prioridades do trabalho e todas as suas implicações, né, nós estamos deixando um pouco de lado, né, os nossos filhos, né? Ele relata aqui sobre nós estamos tratando os nossos filhos como mendigos existenciais, né? Eu vejo assim com pesar, né, exatamente essa ausência dos pais, né, e alguns ainda procuram supri-las com brinquedos, né, com eletrônicos, com
várias coisas de última geração, mas que na verdade são a importância de ter não só a presença, né, física dos pais, mas que quando isso não ocorre, todos os fatores anteriores que eu citei, eles são corrompidos, né? Então, a nossa geração, a depender, né, dela ser vitoriosa, precisamos entender o quinto mandamento, né, como um código que começa primeiro numa obrigação dos pais e depois no recebimento da honra, mas também de uma geração de filhos que, a despeito do tratamento, amor, dedicação e cuidado que receberam de seus pais, desejam melhor para os seus próprios filhos. Amados, o próximo princípio, né, o terceiro aqui, é ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou, né? O nosso autor aqui ele fala um pouco sobre a obediência, né? O pai e a mãe agradam ao Senhor, né? Mas ele ressalta aqui também um conflito que é natural que temos, né? De como podemos obedecer aos pais que não são perfeitos. Por muitas vezes a gente procura essa dependência de valores, né? E ele nos traz aqui um exemplo, né? Ele faz aqui uma comparação da árvore, né? Que ainda que seca, né? Sem formosura, casca grossa, enrugada, pode gerar bons frutos. Ele compara isso com uma família aqui de irmãos, né? Que um irmão ele segue por um lado errado, né? E justifica que ele seguiu aquilo por causa dos exemplos do seu pai, né? Mas que o seu irmão foi totalmente o contrário. O seu irmão ele usou aquilo como estímulo, né? Para que, dizendo que o seu pai foi o seu maior incentivo, ele estava ali honrando, né? O seu pai produzindo um bom fruto, né? E esse fruto não foi gerado pelo pai nele, mas que ele, a partir daquele momento, né, ele queria gerar esses frutos nos seus filhos. Então, de uma certa forma, né, nós devemos ser um bom fruto a despeito da árvore que o gerou, para que possamos, quando isso não aconteceu conosco, né, a gente quebrar essa maldição, creio que seja uma maldição hereditária, né? Ele ainda termina aqui esse princípio, né? Falando que quem não honra pai e mãe é como uma lâmpada que se apaga nas trevas. Amados, seguindo aqui agora com a parte de reflexão, né, para pensar e agir, o texto diz: se quisermos a bênção de Deus sobre nossas vidas, se faz necessário honrar os nossos pais. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Está em Efésios 6, 2. Aqueles que um dia terão filhos só poderão exigir o cumprimento do quinto mandamento em suas vidas se hoje obedecem a este código de honra. Honrar pai e mãe descrentes implica em uma árdua obediência ao quinto mandamento por parte dos filhos. Honrar a pais desobedientes aos princípios bíblicos não é ser solidário a estes. Uma das formas de honrar pai e mãe que são infiéis ao Senhor é se converter a Jesus Cristo. A última palavra registrada no Antigo Testamento é maldição. Entretanto, o último versículo da Antiga Aliança retrata a família. Quando é que Deus levanta a maldição na terra? Quando o coração dos pais não está convertido aos filhos, quando o coração dos filhos não está convertido aos pais e quando ambos não se convertem a Deus. Malaquias 4:6. Os princípios firmados no quinto mandamento geram paz, harmonia, graça, bênçãos e amor para a nação. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal desta sociedade. Então, amados, que ainda com trabalho árduo, estejamos buscando mudar o quadro, né, da nossa sociedade. Ok, meus irmãos? Espero que Deus esteja nos auxiliando, né, ao entendimento da sua palavra,
Agradeço mais uma vez ao convite de estar aqui, né, com essa responsabilidade. Já aproveitando pela data a parabenizar todas as mães, né, ainda que nesse momento difícil ainda de pandemia, né, ainda possamos refletir, né, toda a situação, mas que tenhamos, né, motivos para comemorar, né, para estarmos com as nossas mães, aqueles que podem, né, estar orando pelas famílias, né, pelos filhos que perderam as suas mães recentemente, né, ainda que não só pelo Covid, né, ou outra doença ou outras circunstâncias, né, mas peço a Deus que esteja abençoando todas as mães de nossa igreja. Fica aqui o meu cumprimento a todos. Até uma próxima. Fiquem com Deus e um bom sábado. Tchau, tchau.